Olá para você de casa, é com grande alegria debaixo desse sol maravilhoso que eu dou a seguinte notícia: o programa Ultracão está no ar. E a partir de agora, neste primeiro bloco, você conhece o trabalho magnífico feito pela UIPA, a União Internacional Protetora dos Animais. Vem comigo, Tatão. Bom, e agora nós vamos conhecer a UIPA, que é a parte de dentro. Quem vai nos receber é a Cristina. Oi. A Cristina é voluntária, né, da UIPA. Há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. É legal ser voluntária daqui, né? É, legal. O que você faz aqui? Bem, assim, eu faço um pouquinho de tudo. Trabalho nas adoções, ajudo a UIPA através do Facebook, ajudo pessoas que entram em contato com a UIPA, querendo encaminhar algum gatinho, um cachorrinho para adoção. Faço esse trâmite com empresas também. É bem interessante. Legal. Agora eu quero conhecer a UIPA. Posso entrar? Pode, vamos lá. Então vem, gente. Vem comigo. Nossa, e já tem um monte de filhotinho logo na entrada aqui, Cris. Tem. Esses daqui também foram abandonados, tá? Agora vão ser preparados para adoção, vão ser castrados, vermifugados, que já foram. São 5 irmãozinhos? Na verdade, são 7. Aqui 2 já estão sendo castrados. Deve ter quanto tempo? Uns 2 meses? Acho que eles estão perto de 3 meses, tá? Agora, como a castração é de gancho, é super fácil de fazer, é rotineiro para o nosso veterinário, então não tem risco nenhum. Quanto mais rápido você fizer a castração, menos chances de eles terem câncer no futuro. Ah, que interessante. Como que esses cães chegaram aqui, Cris? Então, esses daqui foram... A UIPA os acolheu, porque eles foram abandonados dentro de uma caixa, tá? Aqui na frente? Não foi. Foi um pedido de socorro mesmo. Só que, infelizmente, não dá para o UIPA acolher todos, porque a gente recebe milhares, centenas de e-mails, de pedidos de ajuda, mas, infelizmente, não dá para atender todos. Mas, na medida do possível, se eles estão em zona de perigo, de sofrer algum acidente, a UIPA resgata. Tá certo. O que tem para lá agora, Cris? Então, aqui são os canis, tá? Nós temos por volta de 1.200 animais. 1.200? 1.800. 800 cães e 400 gatos. Tá? Bastante. Todos estão disponíveis para adoção? Todos estão disponíveis para adoção. A gente só não está contando filhote, porque filhote entra e sai muito rápido da UIPA. Então, é mais fácil para conseguir dono, né, os filhotinhos? Sim. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda prefere só adotar filhotes, né? Se esquecem dos mais velhos, infelizmente. Dá para perceber que aqui, assim, os canis são bem organizados, né? Quanto tempo existe a UIPA, Cris? A UIPA foi fundada em 1895. Ela é a instituição mais antiga no Brasil de proteção animal. E são quantos voluntários como você, Cris? Nós estamos hoje com 18 voluntários. É pouco, né? Pela quantidade de animais que tem aqui, não é? Sim, é pouco, mas assim, no dia de feira é que eles vêm atuando mais, né? Porque durante a semana as adoções são bem baixas, tá? É mais assim mesmo, sábado ou quando nós fazemos as feiras, que a gente faz uma grande divulgação delas. Cris, é comum chegar muito cachorro aqui? Como é que é, assim, por exemplo, a quantidade de cachorros que vocês conseguem, donos, conseguem mandar para adoção e a quantidade de cachorros que aparecem aqui abandonados? Sempre é maior o número de abandono do que o número de adoções, infelizmente. Agora, dezembro, janeiro, o número de abandono cresce 10 vezes mais do que as adoções, porque as pessoas vão viajar, não querem adotar um bichinho. Preferem adotar em fevereiro, março. Quem adotou em meados de novembro, chega em janeiro, quer devolver porque quer viajar. Então não pensa, por isso que a gente sempre fala para o adotante, pense, quando você for viajar, qual que vai ser o teu plano B? Onde você vai deixar o cachorrinho? Em hotelzinho, com um parente? E as pessoas se esquecem disso. Então chega no final do ano, não tem onde deixar, às vezes não tem dinheiro para custear um hotel, devolve para a UIPA ou abandona na rua. O que é o pior, né? O que é o pior. Agora, Cris, dentro desses cães, né, dentro desses cães que chegam aqui, eu acredito que a situação de maus tratos, né, o abandono em si já é um maus tratos aí terrível, mas eu acredito que existe, bom, o ser humano, muitas vezes o ser humano é cruel. E pela sua experiência aí, por estes anos de UIPA, qual foi a situação assim que mais te chocou, mais te deixou assim triste pelo que aconteceu, pelo que você viu?
Tem N número de casos, tá? É que as pessoas, a população é muito leiga sobre a crueldade que é cometida contra um animal. Leiga em que sentido, Cris? De não ter noção do tipo de crueldade que o ser humano é capaz de fazer contra um animal. Por que isso não é divulgado? Não é divulgado. Hoje, pelo menos, está mais ou menos, as pessoas estão enxergando um pouco esse outro lado, mas grande parte desconhece totalmente. Então, a gente já chegou a receber cachorrinhas aqui estupradas, sabe? Você fica assim, nossa, é chocante, é triste. Nós temos aqui casos de um pitbull que a polícia trouxe, que estava com uma faca no pescoço, andando na rua, com aquilo pendurado. Meu Deus, que horror! E outro pitbull que sofreu traumatismo craniano de tanto levar uma pancada na cabeça. E se você for olhar, são pitbulls bonzinhos, porque a polícia colocou, tirou da rua, pôs no carro da polícia e trouxe para cá. Ou seja, se ele tivesse que ser agressivo, ele tinha sido com os policiais. Poxa, que bacana, a polícia militar fez isso. A polícia traz muitos animaizinhos assim em estado crítico para o IPA. Nossa, eu quero aproveitar então e parabenizar a polícia militar, né? Porque às vezes a polícia militar, Cris, é muito... Não, assim, a polícia militar, muitas vezes a polícia militar acaba sendo... incrível, ironicamente marginalizada, né? Às vezes por culpa de uns ou por culpa de um ou outro que se afasta, né? Que sai da conduta que deve ser seguida. Então eu quero dar os parabéns aí principalmente para os policiais militares que trouxeram esses cães aqui. Poxa, que bacana! Eu gostaria muito de conhecer um policial militar desses. De bombeiros também, quando resgata algum animalzinho aqui no Tietê, que é jogado no rio. Os bombeiros têm um trabalho fantástico. Eles são da polícia militar, né? E eles acabam trazendo para cá, né, para serem socorridos, e eles aguardam por adoção ainda, são pitbulls bonzinhos, tá? A gente também tem adestradores voluntários que estão fazendo um trabalho super legal com esses cães, assim, porque às vezes é um problema comportamental, não sabe andar de coleira, pula, então eles estão fazendo esse trabalho, tá saindo muito bem. Pessoas que adotam, quando às vezes tem dificuldade de ensinar o cachorrinho a fazer as necessidades no jornal. Esse grupo de adestradores também orienta as pessoas. E a gente só deixa os pitbulls bonzinhos para adoção. Aqueles casos que eles são muito agressivos, esses não continuam na UIPA. Continuam aqui. Agora, esses pitbulls que você comentou agora há pouco, um deles com a faca no pescoço, né, outro com traumatismo craniano, eles sobreviveram, Cris? Sobreviveram, estão aqui. Eles estão aqui ainda? Não. Mas é claro que eu quero conhecer. Estou na guarda de adoção. Vamos lá, então? Vamos. Então, vamos conhecer. É esse aqui, Cris? Sim, esse aqui é o Genésio. Ele chegou com uma pancada na cabeça. Esse é o que teve traumatismo craniano? Traumatismo craniano. Vem cá, vem, amor. Ai, que lindo. Ele é super novinho. E ele está no acordo de adoção ainda. Ai, que vontade de levar para casa. Bem magrinho, tá? Agora que ele engordou. Nossa, ele é muito lindo. Deixa eu achar uma frestinha aqui para fazer carinho nele. Vem cá, Genésio. Cris, ele tem em média assim, quanto tempo, hein? Vem pra cá, bem pertinho. Por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Filhotão ainda. Ele fica na porta porque ele sabe que quem chegou na porta vai levar ele para passear. Então deixa eu ir na porta. Vamos lá na porta, Tatão? Vamos lá na porta. Ai, que gracinha. Você quer passear, Genésio? Ele sabe andar na coleira bem? Sabe andar na coleira, olha lá. Ele quer sair. O negócio dele é passear. Vida, você de casa que quiser adotar um pitbull, olha só o Genésio, que lindo. Tem entre 1 ano e meio, 2, tá doido aí pra conseguir um lar. E olha como ele é mansinho, meu Deus, que lindo. Tô com a mão dentro da boca dele. A gente sempre pede que o adotante do pitbull tenha consciência de que é uma raça forte, que exige um espaço, exige passeios constantes, não tenha contato com outro cachorro. São raros os pitbulls que gostam da presença de outro, tá? E tenho consciência disso, que é um cão muito forte. Cris, já que ele tá com vontade de passear, será que a gente não pode pegar uma coleira e dar uma voltinha com ele aqui dentro? Ou os outros ficam com ciúmes? A gente pode pedir para um dos meninos dos tratadores, eles tiram ele e dão uma voltinha com ele. E aquele outro que chegou com a faca no pescoço, Cris? Está na outra ponta da UIPA, vamos lá. Quero conhecer ele também. Cris, quem que mantém a UIPA, né? Assim, quem que financia essas rações?
os veterinários, né? Todos os custos que saem daqui. A UIPA, ela vive basicamente assim da clínica veterinária, que toda a renda que entra na clínica é revertida para o abrigo, através de associados, contribuintes mensais e de doações. Basicamente é assim, então a gente precisa de muita coisa. Essas doações são basicamente o quê? Rações, produtos de limpeza? Isso, ração, produtos de limpeza, tinta, que nós temos que pintar os canis e nós não temos. A gente fez agora mais 5 canis novos e foi um custo muito alto, porque são as telas que são muito caras, mas infelizmente para conter animais como pitbull, a gente tem que reforçar mais uma tela, não é uma tela normal, é bem forte. E também tem os funcionários, né? O IPA tem 18 funcionários, fica funcionário aqui dentro 24 horas, porque à noite precisa continuar tendo um ou 2 tratadores para cuidar deles, né? A UIPA gasta quanto por mês aí para manter todos esses funcionários? Qual que é o balanço aqui? Sei que é muito dinheiro, porque são 18 funcionários, tem veterinário, tem compra de medicamento, tá? O terreno é próprio? Então, o terreno é cedido pela prefeitura, tá? Mas tem pagamento de água, de luz, isso normal. O cachorro que levou uma facada no pescoço está aqui, Cris? Tá nessa baia aqui? Esse aqui, ó, o Thor. Eu acredito. Ô, Thor, vem cá, vem. Eu não acredito. Você levou uma facada no pescoço, meu Deus. E tem a marca ainda, Cris? Então, ele tem a marca no pescoço, tá? Que foi a facada. E ele também teve problema urinário. Ele também teve que sofrer uma cirurgia. Tudo por conta da facada? Então, o problema urinário não deve ter sido. Eu acho que ele já estava vindo com um cálculo renal, alguma coisa parecida. Então, chegando aqui, os veterinários perceberam que ele não conseguia fazer xixi. Ele teve que fazer uma cirurgia também. É do lado de cá que foi machucado? É que como o animal, o pelo cresce, se esconde, mas ele também tem no Facebook fotos dele quando ele deu entrada na UIPA. Tadinho. A gente pode entrar? Então, é meio difícil entrar, né, com muitas coisas, porque ele pode se sentir ameaçado de você estar entrando no território dele. Eles ficam, assim, isolados, né? Normalmente tem um cachorro em cada baia. Eles não se dão bem com outros cães? Não, o pitbull, assim, ele geralmente, se não é criado junto com outro cão, ele tende a estranhar, tá? E como ele é uma raça muito forte, talvez ele nem seja agressivo. Se você puser com outro vira-latinha, que é meio chato, se teimar de brigar com ele, é claro que o Thor vai ganhar na briga, porque ele é muito mais forte. Às vezes aquela mordidinha fica na sua aí, não mexe com quem tá quieto, pode machucar. Então o pitbull sempre fica isolado. Poxa, mas eu fiquei muito triste de saber que uma pessoa tem a coragem de fazer isso, né? Colocar a faca num cachorro, apesar que fazem isso com o ser humano também, fazem isso com crianças, com os idosos, né? Assim, eu não sei onde que o ser humano vai. Mas eu fiquei muito feliz de saber que ele sobreviveu, que ele tá aqui, tá disponível aí para adoção. Tomara que seja adotado logo. O interessante é que ele teria tudo para ter raiva da gente. Tudo. Ter medo de quando a gente se aproximasse, que ele pensasse, pô, vai me enfiar uma faca no pescoço de novo. Mas não, para você ver que eles são dóceis mesmo. E eu acredito, sim, que o pitbull, ele é bravo conforme a criação que ele tem. Seu gatil aqui também, Cris. Vamos lá no gatil. Eu adoro gatos. Aliás, eu adoro bichos. Para a adoção de um gato, a pessoa tem que estar, assim, bem ciente de que ele é diferente do cachorro, tá? Ele vai pular nos móveis, ele tende a arranhar sofá. E aqui a gente pode entrar? Pode, vamos lá. Consegui, pelo menos aqui, né? E olha só como é seguro aqui, tem 2 portões, né? Pra garantir mesmo que eles não fujam. Já pensou estrago, né? Se eles saem daqui. Não com tanto pitbull. Tanto cachorro, né? Só de pensar nos pitbulls aqui. Ai, que coisa mais linda. Olha esse que peludo. Ele já quer brincar.
Ui, cuidado, senão... E Cris, gato é muito comum também de ser abandonado aí, de ser largado aí pelas ruas? O gato ainda, eu acho que às vezes até pior, porque abandonam ele em ninhadas inteiras, tá? Especialmente agora, nesta época, tá nascendo muito gato. Tá? Por que nesta época? Tem algum motivo? Vai no chão, vai, neném. Tá? Nasceu geralmente em setembro, então as ninhadas estão sendo abandonadas agora. Então a gente está recebendo centenas de apelos de resgate. E a gente não tem mais espaço físico para manter. Porque ninhadas que chegam, você não pode simplesmente pegar 5 filhotinhos e colocar aqui no gatil. Eles têm que ficar separadinhos, por causa até de evitar doenças, essas coisas. E muitas pessoas não entendem isso. E muitos comentam que nessa época de fim de ano é super complicado doar gatos da cor preta, gatos negros, né? Porque tem muita gente que pega para fazer maldade, né? Assim, tem gente que quer fazer... Eu não sei nem se realmente existe isso de bruxaria e tal, eu não acredito muito nessas coisas, mas você ouviu já bastante histórias sobre esse assunto? Como é que é? Tem sim, tá? Eles fazem magia com os gatinhos, eu conheço até protetores que tiraram gatinhos amarrados no meio desses trabalhos, tá? E geralmente ou ele inteiro preto ou inteiro branco. Cachorro ou gato, tá? Eles utilizam bastante mesmo. E é mais assim, dias, sexta-feira 13, Halloween. Infelizmente, essas pessoas muito ignorantes, tá? Ignorantes mesmo. Não, são ignorantes, porque para mim, se matar uma vida, eu acho que isso é ilógico, tá? Não tem sentido. Então, a UIPA mesmo, na hora de doar gatos pretos, a gente faz uma entrevista muito rigorosa, tá? E para a gente saber certinho para onde vai esse animal, a gente monitora depois ainda, porque é muito arriscado. Que infelizmente tem essas pessoas e elas fazem isso mesmo. Cris, como que a pessoa de casa pode ajudar aqui na UIPA? Então, se você quiser ajudar na doação de material de limpeza, medicamentos, tá? Se tornando um associado, pode entrar em contato com a gente através do e-mail ajudauipa@hotmail.com, porque sou eu mesma que respondo os e-mails, então eu já consigo orientar as pessoas como nos ajudar melhor. Vamos deixar o site da UIPA? É www.uipsp.org.br e o Facebook é www.facebook.com/UIPASP. Lá vocês podem acompanhar os casos que chegam, as feirinhas de adoção que nós fazemos. Muito legal. Nós acabamos de conhecer a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais. O programa Ultracão vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais coisa assim, olha, boa para cachorro, tá? Não sai daí. Estamos apresentando Ultracão. Oferecimento ultrafarma.com.br. Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação, com trabalho e respeito, a Ultrafarma nos traz conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. É tão bom sempre confiar em alguém que se pode contar. A Ultrafarma já está no coração do Brasil. Vem pra cá, vem ser mais feliz. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. O programa que eu mais gosto é o Ultracão. Voltamos a apresentar Ultracão. Oferecimento ultrafarma.com.br.
Voltamos com o Ultracão e agora eu converso com a minha amiga, apresentadora Ariane Fonseca, que tem um programa muito bacana que é o Temperando Papo lá da NGT, e agora cedeu um pouquinho do tempo para conversar com a gente sobre posse consciente. Ô Ari, que legal que você está participando do Ultracão hoje. Priscila, eu que agradeço o seu convite, eu que já sou uma admiradora da Priscila faz muito tempo, nós nos conhecemos no Temperando Papo. E só, gente, para eu encontrá-la só aqui mesmo, viu? Que faz uns 8 meses que eu tô combinando um café com você, né, Pri? As duas não param, né? Tá trabalhando. Agora eu quero conhecer essa mocinha aí. Você adotou faz pouco tempo, Que Ari? linda, gente, olha só, é a Mili. Eu acabei de vir aqui conhecer a Mili. Eu já vim algumas vezes aqui, eu estava pensando, né, em adotar um cãozinho como ela. E ela veio aqui, ó, ela se entregou pra mim, gente, uma fêmea. Agora eu vou esperar só para castrá-la, né? Porque tem que ter essa conscientização também. Ela foi encontrada nas ruas e agora vai direto para minha casa, junto com o Hulk. Ari, você sempre gostou de bicho? Então, Pri, muito, muito, desde pequenininha, gente, eu sempre dei trabalho, porque eu não podia ver um cachorrinho, que eu tinha uma chácara também, né? Então eu não podia ver cachorro na rua, não podia ver gato na rua, eu pegava. E assim, ao contrário da Pri, gente, que a Pri, o pai dela não deixava, apanhava, né, Pri? Apanhei muito em casa, de levar cachorro para casa. O meu pai era meu cúmplice, gente. Então a minha mãe que tentava falar, pelo amor de Deus, não me traga nenhum bicho mais para essa casa. E aí eu já tive pavão, já tive cavalo, já tive tartaruga, já tive galinha, já tive galo, já tive todo tipo de bicho. Eu gosto muito mesmo. Que legal. Agora, Ari, é muito comum assim as pessoas, às vezes, comprarem, né, um cachorro porque acha bonito ou porque tá na moda e de repente descarta o animal como se fosse um objeto, né? Você já teve contato assim com esse tipo de situação também, assim, perto de você? Já tive alguns contatos, sim, é o que eu falo, né? A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente adquire um animalzinho, porque não é só aquele tempo, né? 2 anos, 3 anos. Eu já tive cachorro, que inclusive quando eu nasci, era o meu companheiro, o Titã, meu primeiro melhor amigo, Pri. Que assim, ele me acompanhou até os 9 anos da minha vida. A minha mãe me achava, quando eu comecei a gatinhar, me achava na casinha dele, pra você ter ideia. Verdade, gente, eu gostava do cachorrinho, então criança, eu não tenho filho ainda, mas você sabe, deu 3 segundos ela some, né? Era o momento que eu sumia e ia com o Titã. Então assim, eu tive cachorros sempre por muito tempo, porque eles vivem bastante, né? E assim, eu acho que eles criam um amor muito grande. Então esse momento da partida, da despedida ou do animal ser abandonado, é claro que em alguns casos não tem como mesmo, são situações difíceis, mas eu acho que quando você pensa em adotar um cachorrinho como a Mili, que eu estou adotando, ou você comprar um cão, a gente tem que ter essa consciência e pensar pelo bichinho também. Animais, de modo geral, gente, gato, periquito, papagaio, tartaruga, que vive tanto, mas eles se apegam, assim como a gente se apega a eles, né? Então eu acho que essa consciência todos nós devemos ter, sim. Tá certo. Olha, eu adorei conhecer a Mili. Quero dar os parabéns aí, porque ela é uma das nossas, viu? Você que gosta de bicho, essa aqui é uma das nossas. Sou cachorreira e sou bicheira. Agora é só cachorreira, viu? Agora não tem mais papagaio, galinha, ganso, nada. Deixa eles soltos, é melhor. Deixa. Não, mas o meu pai tem uma chácara, Pri, e ele tem de tudo. Ele tem ganso, ele tem galinha, ele tem pato. Então aí eu vou ver os cachorrinhos lá, andar a cavalo também, né? Que é muito bom. Viu, gente? Certo. Adorei falar com você. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Adorei conhecer essa coisa bonitinha. Muita sorte para ela, muito amor aí para vocês duas. Muito obrigada. E agora, olha, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais Ultracão. Estamos apresentando Ultracão. Oferecimento ultrafarma.com.br. Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação, com trabalho e respeito a Ultrafarma nos traz conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. É tão bom sempre confiar em alguém que se pode contar. A Ultrafarma já está no coração do Brasil. Vem pra cá, vem ser mais feliz. É mais saúde pra
todos nós, fazendo um povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. O programa aqui que eu mais gosto é o Ultracão. Voltamos a apresentar Ultracão. Oferecimento ultrafarma.com.br. Voltamos com o programa Ultracão e agora neste bloco nós vamos conhecer uma pessoa fantástica que tem uma história de vida muito bacana baseada na proteção animal. É tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação que tudo isso foi parar até em livro. Eu converso agora com ele, Richard Stivita. Muito obrigada por me receber aqui na sua casa. Prazer meu, absolutamente, e dos meus lindos que estão aqui te recebendo. É, Bela. Ai. Quando começou o trabalho na proteção animal, Richard? Acho que foi quando eu tinha 5 anos de idade e eu me apaixonei com um bezerrinho e cuidava dele. O silêncio deles é difícil. Deixa ele. Então, eu cuidava dele todos os dias e levava comida para ele, até que um dia ele não estava mais lá. E eu perguntei onde foi meu bezerro. E me disseram, levaram para o abatedouro. E chorei os tubos e disse que isso era algo totalmente errado. E desde então, sempre amei e protegi todos os animais. Protegi uma galinha que tinha 7 anos de idade, e ela estava sendo bicada por todas as galinhas. E eu protegi ela. Aí o fazendeiro veio, pegou a galinha pelas pernas, bateu a cabeça contra o muro e matou ela. E disse, as outras iam matá-la. E eu não aceitei isso tampouco. Então sempre tive animais, tenho vacas, tenho touros, tenho cavalos. Acabamos de ter que abater um, de fato, porque ele estava muito doente. E então eu pego tudo o que eu posso, e tenho 44, 16 aqui e 28 lá no meu sítio. Que bonito. Agora, Richard, cada cachorro desse, eu acredito que tem uma história muito forte na sua vida, né? De todos aqui, qual que o senhor gostaria de contar, assim, que mais marcou? Sem dúvida, a que mais marca é a Bela, que... Belusca! Ela virá. Qual é a Bela? A Bela é com língua para fora. Vem cá, Bela! Uma de língua pro ladinho, né? Lado. Ela teve sinomose e... Aqui. Vem cá, Bela. Aqui vem ela. Vem, vem, vem. E ela sabe que ela é a Bela. Então ela sempre fica com a língua para fora, né? Porque ela teve sinomose e ela não consegue, não tem dentes, porque a mandíbula mexeu, né? Ela quer lamber, ela não consegue judiação. Tá. Então, me chamaram dizendo, não tem jeito, ela vai morrer presa num canil. Eu disse, de jeito nenhum. Por quê? Ele disse, porque o ser humano olha ela com língua para fora e diz, que nojo. Consequentemente, não vou adotar nenhum cachorro, porque possivelmente fica igual a ela. Então proibiram levar ela para centros de adoção. Então me ligaram e eu disse, claro, traga ela para cá, que ela terá uma vida linda e que ela tem, e ela é maravilhosa e merece o nome Bela. Né, Belusca? Que coisa mais linda. Richard, como é que surgiu a ideia de pôr esse amor, essa dedicação, esse carinho tudo em livro? Quando eu sempre tive cães grandes, tive dog alemão e não tinha tido cachorro pequeno desde que eu era criança. E aí eu pensei, bom, espera um segundo, e veio uma vira-latinha branca chamada Naná, que de fato eu dediquei minha capela lá no sítio para Naná,
E esta série de livros também. E o ponto é, ela, com a tranquilidade dela, a paciência dela, ela me ensinou a amar, gostar da vida e apreciar a natureza de uma forma diferente. Porque ela veio a adoecer, ela teve problema renal e eu tive que sacrificá-la. E ela está lá no sítio. E, bom, ela também está nesse livro, onde aí está a Naná. Que linda. E com isso dediquei o livro para ela. E outra que peguei na rua sendo chutada, chamada Vivi, veio tudo massacrada. E por isso que dediquei as 4 capas para ela, com todos os dizeres. Como ninguém pode se queixar da falta de um amigo, podendo ter um cão. E aí está a foto da minha Vivi. Então resolvi dizer quantas coisas eu não sabia sobre cães. E a gente aprende. Paciência. Paciência, a questão de nutrição, a questão de o que eles necessitam, cada um diferente. Cada um come a mesma coisa, mas reage diferentemente. Todos dormem comigo na minha cama ou em volta dela. Então, de noite eu não durmo muito bem, mas eles dormem. Que bonitinho! E, consequentemente, eu disse, vou escrever o que quer dizer conhecer um cão para garantir, se possível, que ninguém jamais abandone um cão. Que não venha tê-lo, ótimo. Agora, que não venha abandonar é o mais importante. E tantos desses foram colocados na rua exatamente porque o dono ia de férias ou ia passear para algum lugar e o cão atrapalhava as férias. Então, Lingote foi assim, Potra foi assim, todos foram em terrenos baldios, algumas que eu tive que sacrificar também na rua, e outras pessoas amarravam aqui fora nas árvores, sabendo que eu nunca deixaria um cão ficar. Então, eu sempre adotei. Poxa, que história bonita, né? Que coisa legal, que exemplo de vida. Às vezes olha, cada dia que passa, assim, que eu faço esse programa, eu falo, que lição de vida que eu tenho. Muito bom te conhecer, Richard. Olha, às vezes eu fico até sem saber o que falar, sabe? Eu fico com um monte de pergunta na cabeça, eu pauto a matéria, eu falo, nossa, eu vou lá, eu vou perguntar isso, aquilo. Eu tomo um balde de água fria, assim, com as palavras que eu recebo. Que bonito, que trabalho, que dedicação. Eu só tenho que te dizer parabéns. Poxa vida, que pessoas que estejam assistindo esse programa, que sigam esse exemplo bonito. A parte linda, de fato, como eu disse, de aprender, é que você aprende a ver o cão, como o Sr. West. Tem um filme lindo que eu recomendo para todos que possam conseguir ver. Se chama Old Drum, Tambor Velho. E é sobre o que escreveu o Graham West, um tributo a um cão. Queriam abater esse cão, por causa que foi acusado de matar ovelhas. E este famoso advogado o defendeu e ganhou. E, ao ganhar, ele escreveu um tributo ao cão, aonde basicamente é um resumo que eu recomendo para todos que estejam olhando isso, que é: todos os filhos podem te abandonar e te trair. Todos a tua família, quando as coisas não forem como eles querem, também te abandonam.
Se não tiver sucesso ou dinheiro, aqueles que você achava que fossem amigos te abandonam. O único ser fiel até a morte é o cão. Ele não só não abandona, ele fica se você perder tudo, ele não se importa de comer migalhas ou sofrer frio. E no final, quando você falecer, ele não abandona, fica no túmulo e chora. Que tal? Que tal que tô eu aqui quase chorando? Meu Deus do céu, que coisa bonita, muito bonita. Muito bonita. Palavras não são minhas, tentei resumir, mas é isso que um cão é. Todos eles, não é porcaria. Todos eles só querem agrado, só querem, esse tem ciúme, este aí tem ciúme, então não pode, olha aí. Mas é isso que é bonito, todos só querem amor, querem carinho, E é isso que eu recomendo, não é um bicho de pelúcia. Quem quiser ter um cão, precisa querer como parte da família. Entra na casa, sobe nos móveis, perfeitamente, se educa, fica quieto, como vocês viram. Quando quer, eles ficam todos quietos. Mas a beleza é, ele só quer você. E, olha, muito lindo, adorei. Richard, eu sei que aqui a casa é sua, mas é mais deles do que sua, né? Sem dúvida. Eu posso ver o cantinho deles? Claro, podemos subir e já mostro. Fiquei curiosa. Vamos lá? Vamos. Russell! Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Olha a festa. Olha a festa, meu Deus do céu. Ai, que bagunça. Essa cama é de vocês, E eu quero saber como que o Richard dorme aqui, porque vocês ocupam todo o espaço. Ai, que coisa mais linda. Gostou? E é incrível que aqui, gente, ó, aqui é extremamente limpo. Não tem cheiro de cachorro. Não tem nem pelo. Olha que gracinha. É tudo muito limpo. É uma energia muito boa. Puxa, Richard, que gostoso. Que exemplo conhecer o senhor. Que exemplo de vida. Nossa, eu fiquei muito feliz. O prazer é meu e recomendo para quem quer realmente curtir a vida, precisa ter um cão e, se possível, não importa qual tamanho, não importa qual a raça, todos têm um coração tão grande e uma alma tão grande que aquela lambida te deixa, olha, ótimo ter uma esposa, uma companheira, mas aquela lambida é sempre com o amor eterno para você. Verdade, obrigada. Dá um abraço aqui, ó. Um abraço. Muito obrigada mesmo, viu? Oh, mas que legal. Olha só, o programa Ultracão vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais coisas bacanas para você. Até já. Que legal, obrigada. Voltamos com o programa Ultracão e agora chegou o momento de eu dar um recadinho para você que gosta de animais, que gosta de cachorro. Já pensou que bacana se o seu cachorrinho for capa ou matéria da revista Ultracão? Para participar da promoção cultural Vida de Cão é muito simples. Basta você acessar o site www.ultracão.net e mandar uma cartinha para a revista Ultracão contando como o seu animalzinho de estimação chegou na sua vida. Aproveite também para enviar algumas fotos e, se o seu material for selecionado, o seu cãozinho vai fazer parte do quadro de matérias da revista Ultracão. E para conseguir a revista Ultracão é muito fácil. Basta você ir até as lojas da Ultrafarma
Ou então ligar no telefone 0 prestadora 11 5591 1466 ou então acessar o site www.ultrafarma.com.br. Ao comprar os seus medicamentos, a revista Ultracão chega gratuitamente na sua casa. Então não perca esta promoção. Promoção Cultural Vida de Cão. Olha, gente, eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês. Muito obrigada mesmo de coração. Se você quiser rever este programa, basta você acessar o site ultracão.net, vai lá em programas, que o programa Ultracão de hoje será postado lá também, ok? Aproveite também para curtir a fanpage do programa Ultracão no Facebook. Olha, os periquitos estão soltos aqui. E também mande suas sugestões, suas críticas para o e-mail ultracão@ultrafarma.com.br. Continue com a programação da Ultrafarma. Um grande beijo para você e até a próxima semana. Tchau, tchau. Uou!